Agora sim, estamos aqui nesse nosso primeiro módulo Instituto Bíblico Raízes. Nossa professora Cássia Braga vai falar de um assunto tão importante, que é a apologética focada para os pais, né? Pais para os filhos, respondendo às questões difíceis e controversas que os nossos filhos trazem para a gente. Cássia vai responder tudo. Sabe aquela que você já fez pergunta para mim? Eu disse, eu não tenho a menor ideia de como responder? Então, essa a Cássia vai responder, viu? Então, vai ficar agora tranquilo de vocês saberem como responder qualquer pergunta que seu filho fizer. Adão tinha umbigo e todas essas complexas que eles fazem. Cássia, minha querida, Deus te abençoe. Tá com você. Fique à vontade. Vamos orar, né? Pedir Deus que Orar, abençoe né? esse momento. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, aqui, que seja rico, proveitoso, edificante, Senhor, para a vida de cada um que está aqui, de cada um que vai assistir depois. Deus, que a tua palavra, Deus, possa hoje nos equipar, transformar a gente, para que a gente possa, Senhor, confirmar e dizer e falar da fé que nós temos para essa próxima geração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, Cássia. Valeu, obrigada. Gente, boa noite. O sol está chegando ainda, mas vamos começando. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão conseguindo ver? Estão vendo? Sim, Tássia, eu Beleza, tô então. vendo. Então tá, gente. Como o Felipe falou, esse é mais um módulo nosso aí. Dessa vez a gente vai falar sobre apologética, né? E vamos tentar voltar, direcionar um pouco para as questões com os nossos filhos, né? Apologética voltada para os pais. E eu coloquei aqui que a apologética é uma jornada em defesa da fé, né? Porque a apologética ela não se trata de momentos pontuais, né? A gente vai ver que ela é uma disciplina relacional, é uma disciplina que envolve caminhar com as pessoas, caminhar com aqueles para quem a gente vai dar a razão da esperança que existe em nós, né? E ela também é um convite a uma jornada para que uma jornada de escuta contínua, né? Da gente estar atento as dúvidas das pessoas, os questionamentos, até porque não existe diálogo com uma pessoa que só sabe falar. Então, a gente precisa estar muito disponível para poder ouvir e ouvir ativamente, tá? E esse texto de 1 Pedro 3, versículos 15 e 16, é um texto, assim, um texto básico, bíblico, né? Sobre apologética, normalmente é um texto que a gente começa. E aí eu vou ler ele aqui com vocês. Diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração. E estai sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Né? Então, como eu falei, esse é o texto base da apologética, né? E santificar Cristo como Senhor no nosso coração é a ação mais básica do cristão, né? No sentido da apologética. Tem um autor que eu usei para fazer essas aulas, que é o Scott Oliphant. Escreveu um livro chamado A Batalha Pertence ao Senhor, e ele fala assim, que é desse imperativo, dessa ordem de santificar Cristo como Senhor na nossa vida, que que se dá início, né, à defesa e à recomendação. Então, a defesa e a recomendação da fé, ela depende disso, da gente ter Cristo como Senhor das nossas vidas. E é a partir disso que a gente vai reproduzir, que a gente vai produzir resposta para tudo nas nossas vidas, inclusive para os nossos filhos, né? E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente responde a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós? Também tem uma prescrição para isso. A gente precisa fazer isso de uma forma consistentemente piedosa. Não é de qualquer jeito. Às vezes, quando a pessoa fala em apologética, as pessoas pensam logo em debates e discussões, mas a gente vai ver que não é isso. Pelo contrário, a gente precisa fazer isso com mansidão, com respeito, com temor, tendo sempre boa consciência diante de Deus e diante dos homens, fazendo aquilo que Deus propôs para a gente. A gente sabe que na Bíblia, em todo tempo, Deus não nos ordena a brigarmos, mas a responder dessa forma como está prescrito aqui.
né? Então, essa que é a postura apologética prescrita nas Escrituras. Então, a apologética, ela vem, na verdade, em português, a gente está se referindo a essa palavra aqui, responder, né? Mas o original no grego é essa palavrinha aqui, que vem de apologiomai, e significa apologia, né? Vamos ver um pouquinho o que isso significa. Então, a apologética, ela está relacionada a você se defender ou fazer uma defesa. E normalmente uma defesa verbal, fundamentada, e é uma palavra muito usada para defesas em tribunais, né? E esse conceito ele era muito familiar aos primeiros cristãos, que eles frequentemente enfrentavam desafios devido à fé deles no mundo greco-romano. Esse era um termo usado também nos tribunais, né, para descrever o discurso de um réu em defesa de si mesmo. Então, a apologética cristã ela implica em fazer uma defesa em favor da fé cristã, e como a gente viu no texto de 1 Pedro, a gente precisa estar sempre pronto para fazer isso, né? Então, eu vou citar aqui, só a nível de para a gente conhecer, saber que a gente pode fazer apologética de duas formas. Existe o método clássico e o método pressuposicionalista, tá? Um não exclui o outro, são formas só da gente saber responder, né? Da gente saber defender a nossa fé e dar respostas, né? O método clássico ele se baseia mais em evidências, as pessoas apelam para a racionalidade, para fatos, para se chegar à evidência de que Deus existe. E a apologética pressuposicionalista, ela parte já, como o nome diz, da pressuposição de que Deus existe. Ela não tenta provar a existência de Deus, ela já começa da pressuposição de que Deus existe, de que a cosmovisão bíblica é a única que tem coerência com a realidade. E aí, a partir disso, ela vai trabalhando nos argumentos e fatos, né? Então, a gente está aqui. Por que que a gente precisa? Por que que a gente está aqui? Quais são as razões para que a gente seja treinado em apologética, né? Uma delas é para que a gente influencie a cultura, porque a gente sabe que o evangelho ele nunca é ouvido em isolamento, ele sempre é ouvido em contraste com o pano de fundo cultural, onde a gente nasceu, onde a gente foi criado, onde a gente está. Então, é primordial que a gente reconheça a cultura que a gente vive para que a gente possa aplicar o evangelho nos pontos que precisam ser redimidos na cultura que a gente vive, né? A gente vive um antagonismo cultural muito grande em relação ao cristianismo e a gente precisa examinar mais de perto as filosofias não cristãs por trás dos questionamentos dos nossos filhos, tá? É, mais um motivo para a gente ser treinado em apologética, para a gente fortalecer as pessoas que já creem, né? A apologética ela não precisa ser necessariamente usada só com incrédulos, mas a gente vai entender que quanto mais a gente tiver arraigado no nosso coração e na nossa mente as verdades cristãs, a verdade de Deus que é imutável, que não depende do que a gente sente, que não depende das nossas circunstâncias, isso vai nos ajudar a manter a fé em tempos de dúvida e tempos de tribulação. Isso é muito importante para os jovens também, né, que vivem a gente vive numa era de fluidez, de um emocionalismo muito grande, que às vezes, a gente vai falar sobre isso nas outras aulas, que isso faz com que as pessoas duvidem muito, né? De acordo com aquilo que elas estão sentindo, a fé acaba se baseando em questões subjetivas e não na verdade mesmo que a Bíblia traz para a gente. E também para ganhar os incrédulos. A gente precisa ver a apologética como uma forma de entender os corações como terrenos que a gente está plantando e plantando sementes e regando, como eu falei, ela é uma disciplina relacional, e a gente precisa estar junto das pessoas intencionalmente para plantar, regar e ter paciência para que aquilo ali possa dar fruto um dia. E a apologética cristã, ela busca servir a Deus e a igreja. Ela não busca ganhar discussões. A gente não está aqui para aprender a ganhar embates, nem ao vivo, nem na internet, né? E a gente pode fazer uso da apologética dessas formas aqui. A apologética pode ser usada como uma prova, quando a gente mostra as pessoas com
bases racionais provando que o cristianismo é verdadeiro, a gente mostra a razoabilidade da fé cristã, a gente pode mostrar às pessoas que a nossa fé não é incoerente, que ela é muito real, ela é muito coerente com a realidade, e na verdade depois a gente vai entender que ela é a única que é coerente com toda a realidade, né? A gente também pode aplicar a apologética como defesa, respondendo às objeções dos descrentes, respondendo os ataques à fé cristã, né? A gente vai ver também depois que os apóstolos faziam isso, Jesus fazia isso também. E a apologética não se sente como ofensiva, mas não é uma postura ofensiva. Aqui eu quero dizer que a apologética ela tem um caráter ativo em mostrar às pessoas a falsidade e as mentiras das visões de mundo que elas creem, né? É um caráter de você ir até a pessoa, ir confrontar aquilo, mas não com uma postura ofensiva. Tanto que eu coloquei aqui embaixo que o caráter ativo da apologética não é ter uma postura ofensiva. Então, o cristão ele nunca deve ter uma postura ofensiva. A gente não, jamais a gente deve bater boca a respeito da nossa fé com alguém que não compartilha dela, tá? Não é sobre isso, é da gente ser ativo na defesa da nossa fé. Se eu estiver muito rápido, vocês podem falar. A apologética, ela não é uma disciplina absoluta, né? Ela, junto com as outras disciplinas da teologia, com o aconselhamento bíblico, com a exposição bíblica e com todas as outras, ela faz um trabalho indireto. Ela trabalha com a filosofia também para alcançar o coração das pessoas. Então, a gente precisa da Bíblia, a gente precisa de tempo, a gente precisa de vontade, né? A gente precisa insistir, a gente precisa ser intencional e a gente depende do Espírito Santo também. Então, é como se a gente estivesse limpando o terreno mesmo. Com a apologética, a gente vai unindo as pessoas de informações mesmo, a gente vai, no nosso relacionamento com elas, deixando elas verem como que a fé, como a gente vive a nossa fé na prática, mas a gente vai dando provas, a gente vai dando argumentos, a gente vai dando fatos a elas, e isso a gente vai limpando o terreno do coração delas. É como se a gente fosse tirando as objeções que elas têm, é como se a gente fosse eliminando as caricaturas que as pessoas podem ter da nossa fé, né? Tirando os questionamentos que as pessoas criam nos seus corações, que às vezes assolam o coração das pessoas, né? Para mostrar o que é a fé corretamente. Então, a gente é como se a gente estivesse limpando o terreno do coração das pessoas para que elas pudessem ter os olhos abertos e finalmente compreender, né, o que é a fé cristã. E uma coisa que é primordial é a gente ter em mente que o grande motivador da apologética deve ser o amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus e depois o amor ao próximo, como o Senhor nos ordena, né? Que o primeiro mandamento é amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, alma, entendimento, com as nossas forças. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente a gente está aqui, a gente quer aprender, não para nossa glória, não para ter tudo na ponta da língua, mas para defender a glória de Deus, para amar a Deus como ele ordena, como ele nos chama a amá-lo, e para amar o próximo, como ele também chama a nós fazermos, né? Então, a gente não deve, mais uma vez, eu vou falar sempre isso para que a gente não esqueça, a gente não deve estar preocupado em vencer discussões e ganhar embates, tá? A gente precisa se preocupar realmente em expor com verdade e amor a fé cristã e defender a glória de Deus. Lembrar sempre disso, tá? Para um crente ou para um descrente. Faltou aqui uma interrogação. Então, a apologética ela é bíblica, porque apologética não necessariamente precisa ser uma palavra, não é uma palavra das escrituras, mas foi usada nas escrituras. Mas a gente vai ver aqui que a apologética é bíblica, sim, né? Eu não teria como colocar todos os textos que eu coloquei aqui escritos para a gente poder ler, mas a gente vê na Bíblia que os apóstolos não temiam em dar evidências em favor daquilo que eles proclamavam, eles confrontavam as pessoas que chegavam até eles. Jesus confrontava os líderes religiosos, ele não se esquivava de forma alguma. Então, a gente tem esses textos aí, tem outros também, tá?
E uma coisa muito importante, que a gente precisa fazer apologética dentro da igreja também, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, que dentro da igreja, teoricamente, somos todos cristãos, mas no livro de Judas ele fala muito sobre isso, sobre os falsos mestres que estavam se infiltrando no meio da igreja, como o joio que se infiltra, né? Que nasce ali no meio do trigo. Então, que o objetivo desses falsos mestres era subverter e destruir a fé na qual a igreja estava edificada. E eu queria que a gente pensasse nisso como assim, aquela goteirinha que fica gotejando, gotejando no mesmo lugar, ela não enche, ela não causa uma enchente na casa, mas ela vai destruindo os fundamentos até que aquela casa venha a ruir, né? Então, a gente precisa de apologética também dentro da igreja. Isso aqui é bem importante, a gente precisa estar preparado para sempre falar a verdade. A gente não pode deixar ter medo de falar a verdade bíblica. Deus nos ordena a falar a verdade, mas falando em amor, né? Sem uma postura ofensiva, a gente viu no texto de 1 Pedro, e nesses outros aqui também são outros exemplos de como a gente deve apresentar a defesa da nossa fé, né? E esse aqui é o nome do livro que eu falei com vocês, A Batalha Pertence ao Senhor, porque a gente fica, a gente pode ter a ideia de que são os argumentos e são a nossa eloquência, a forma como a gente vai falar, o nosso estudo, que vai convencer as pessoas, mas a gente sabe que não, né? O autor, ele deu o nome desse livro, A Batalha Pertence ao Senhor, ele se referiu a esse texto de 1 Samuel 17, que é o texto que Davi vence Golias, luta com Golias e vence, né? Então ele lembra que Davi ele foi atacar Golias, ele foi defender o exército, porque ele estava defendendo a honra de Deus, ele estava ali em nome de Deus, não para vencer meramente uma batalha, mas porque aquela batalha era do Senhor. O gigante estava afrontando a glória de Deus e Davi foi defender a glória de Deus. Então a gente precisa lembrar disso, que é o Espírito Santo que vai trazer o convencimento às pessoas. E ele quer nos usar o que a gente já aprendeu, o que a gente ainda vai aprender, e todas as outras coisas que estiverem ali disponíveis para que ele trabalhe no coração das pessoas, né? Esse texto de 2 Coríntios 10, de 3 a 5, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler com vocês, que a gente vai usar muito ele. Eu queria que vocês tivessem ele guardados aí no coração de vocês. Fala assim. Paulo escreveu a segunda carta a Coríntios. Bom, isso aqui não mexe no telefone mexer. Vou botar aqui. Paulo diz assim: pois, embora vivendo como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento que obedeça a Cristo. Então, eu quero que a gente guarde isso, de levar cativo todo pensamento para que ele obedeça a Cristo. E aí eu venho trazer de novo a cosmovisão bíblica. Por quê? Porque para que a gente possa iniciar nessa jornada de defesa da fé cristã, a gente precisa ter fundamentado na gente o que é essencial à nossa fé. Isso não tem como não passar pela cosmovisão bíblica e o senhorio de Cristo, porque os compromissos fundamentais do nosso coração, que é aquilo que move a gente, que nos orienta na realidade, se não for Cristo, a gente não vai conseguir defender a fé bíblica de uma forma adequada e a gente vai acabar estando comprometido com algum ídolo que vai ser o nosso ponto de partida, vai ser quem a gente vai adorar e quem a gente vai confiar. Então, a gente vai ver que daqui para frente, a apologética ela se trata de discernir as idolatrias que existem nas visões de mundo não cristãs. Né? E a gente vai ver que todas elas surgem de compromissos fundamentais no coração das pessoas que não são com Deus, nosso Pai, nosso Criador. São com falsos deuses que as pessoas colocam no lugar de Cristo. E a gente vai ver que ideias, ideologias e sistemas de pensamento podem ser também deuses na nossa vida. Tá? E a gente tem essa ideia toda da criação, da queda e da redenção, que eu não vou trazer mais explicações aqui, a gente falou disso no último módulo, mas
a queda trouxe a questão das idolatrias e somente em Cristo a gente vai ter a redenção de toda a criação, inclusive do nosso pensamento, inclusive dos sistemas de ideias que existem hoje, né? Das questões existem. Somente a redenção que Cristo traz vai trazer as respostas para as questões existenciais e filosóficas de todas as épocas, né? Então, gente, em relação a isso, a gente precisa, com os nossos filhos, intencionalmente, o texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, a gente precisa intencionalmente inculcar a cosmovisão bíblica no coração dos nossos filhos, para que eles tenham, para que eles possam pensar biblicamente, para que eles compreendam toda a metanarrativa bíblica, para que eles lembrem, que eles tenham firmes isso no coração deles, que as histórias da vida deles fazem parte da grande história de Deus, que eles não são os protagonistas da história deles, que Deus é o protagonista de toda a história, que a realidade é de Deus. Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus criou toda a realidade, então a realidade é de Deus, e eles têm que ter isso muito claro no coraçãozinho deles. Então, por isso, a realidade só funciona adequadamente quando ela está sujeita às normativas que Deus deu ao criar todas as coisas, né? Então, nossos filhos precisam entender que nós somos seres religiosos, que nós somos feitos para adorar a Deus, e que não existe neutralidade, ou a gente adora o Senhor, ou a gente adora um ídolo, que não existe caminho do meio, ou a gente está com o Senhor, ou a gente está longe do Senhor, né? E eles são pequenos adoradores, tá? A gente não pode, como pais, achar que os nossos pequenos lindos não são, eles são adoradores. Isso faz parte do nosso trabalho, discernir essas idolatrias que estão no coração deles. E se a gente não adora ao Deus e Pai de Jesus, a gente vai adorar algo na criação. Isso vai implicar numa vida escravizada a esse falso Deus, que a gente nunca vai obter dele o que a gente busca, porque ele nunca vai poder cumprir o que só Jesus pode dar a gente, né? Então, como eu já falei, aqui a gente inclui ideias, filosofias, sistemas de pensamento, né? E que graças a Jesus a gente pode encontrar descanso para as nossas almas, eles podem encontrar descanso no coraçãozinho deles, quando eles verem que é difícil fazer o que é certo, que eles erram a mesma coisa o tempo inteiro. A gente pensa isso e eles com certeza pensam também, eu faço tudo errado, não consigo acertar, mas que a gente mostre para eles a esperança que Jesus traz para nós, que ele já conseguiu, ele já conquistou isso para nós, a esperança de ter satisfação perene nos nossos corações, porque ele resolveu o nosso maior problema, que é a nossa separação de Deus. Então, que nosso encontro com o Senhor já está disponível pelo que Jesus fez, e que eles tenham isso disponível a eles a partir do momento que eles se renderem ao senhorio de Cristo, que eles colocarem a fé deles em Jesus, né? Então, Jesus é o Senhor de todas as coisas. A cosmovisão bíblica finaliza, termina mostrando que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é Senhor da história, Jesus é Senhor da cultura, Jesus é Senhor da política, da ciência, da racionalidade, das artes, das nossas emoções. E nossos filhos precisam ter isso em mente. E aí eu vou ler o texto de Romanos 1 com vocês, porque esse é um texto base também, que a gente precisa ter ele memorizado, que a gente pode usar isso todos os dias, para a gente e para os nossos filhos também, né? Que a gente vai entender que as idolatrias estão relacionadas com injustiças, elas estão atreladas, injustiça e idolatria. Esse texto aqui explica isso. Romanos 1, 18 a 26 diz assim: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo. E porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador.
que é bendito eternamente. Amém. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, esse texto, a gente se vê aqui e a gente pode e deve usá-lo nas conversas com os nossos filhos, né? E aí eu queria destacar esses versículos aqui, né? A ira de Deus é manifestada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Então, os homens com o coração afastados de Deus, eles abafaram a verdade pela sua injustiça. Todo homem, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deu graças. Isso é o coração do homem afastado de Deus, o homem que não aceitou Jesus como Senhor de sua vida ainda. A Bíblia fala que todos tiveram esse conhecimento. Mas os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, substituíram a glória de Deus por imagens semelhantes ao homem corruptível, trocaram Deus, tiraram Deus do trono do seu coração e colocaram um falso Deus. Substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Então é assim que o nosso coração se encontra. É um coração quebrado, um coração afastado de Deus, que abafa, substitui a verdade de Deus pela mentira que a nossa mente afastada de Deus cria. E a gente vai atrás daquilo que mais torna confortável a realidade para nós. Então a gente precisa ter isso em mente. A gente aprende primeiro para a gente, né? Sempre que eu estudo alguma coisa ou aprendo alguma coisa para usar com as minhas filhas, eu sou chocada comigo mesma, né? Como eu preciso viver isso tudo e aprender, trazer primeiro para mim. E isso é muito aplicável com os nossos filhos. Isso é um texto que a gente precisa ter, falar, porque é muito no dia a dia, em várias situações, você lembra, olha, Deus entrega as pessoas que não querem saber dele, porque a gente é entregue a uma mentalidade condenável pelo próprio Deus. Então, a pior coisa que pode acontecer para um homem é ser entregue à sua própria mentalidade condenável. Então, isso deve ser usado, né? E é interessante a gente mostrar para os nossos filhos que os dons que Deus nos dá, que a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de criação, de produzir, né? A gente pode usar ela tanto para obediência, para honrar a Deus, ou a gente pode usar ela para idolatria, de uma forma que desonre a Deus, que nos afaste mais ainda de Deus. A gente vê muitos exemplos de pessoas brilhantes, inteligentíssimas, é, talentosíssimas, que usam os dons que Deus as deu para apostasia, para desonrar o Criador e para idolatria. E aí, para essa aula, eu botei assim como bibliografia, que eu achei mais fácil de ficar com o nome dos livrinhos, que depois quem quiser procurar, usei esses livros. E usei também aulas do Invisible College, textos dos colegas que ficam escritos lá no blog, e essas são as referências bibliográficas que eu usei para esse módulo desse mês. Mas a gente vai trabalhar basicamente com esse livro aqui, A Apologética da Mamãe Ursa. Tem um nome engraçado, mas é um livro muito bacana. Eu não sei quem daqui já leu, sei que a Rafa já leu. E eu acho interessante adquirir, porque ele é muito legal, tem muitos insights muito práticos e muito reais. Mas eu estou usando um pouquinho de tudo, tá bom? Então, vou falar um pouquinho do livro, né, para vocês se situarem, né? A Hilary Morgan Ferrer, ela é a organizadora do livro, ela escreveu com várias outras mulheres que também são mães e viram a necessidade e a urgência, né, de acordo com o que aconteceu na vida delas quando jovens
e de acordo também com o que elas têm visto e veem agora, que são mães, com o que tem acontecido o livro americano nos Estados Unidos, da urgência de, ao invés da gente somente responder as perguntas dos nossos filhos difíceis sobre a fé cristã, mas que a gente possa começar a se engajar em preparar os nossos filhos para pensar biblicamente antes que eles sejam apresentados a questionamentos que vão desafiar a fé cristã, né? E como que os princípios bíblicos se aplicam nas nossas situações ordinárias cotidianas. E aí eu trouxe essa frase aqui do livro, que eu achei interessante. Ela diz que a maior proteção que nós podemos dar aos nossos filhotes, né, considerando que somos mamães e papais ursos, né, que vão com toda a garra, com toda a vontade proteger os filhos, mas não só uma proteção não é uma proteção no sentido de tirar os nossos filhos do mundo, não, é prepará-los para que eles enfrentem as questões que vão vir à frente, né? Então, a maior proteção que podemos dar aos nossos filhotes é capacitá-los a encarar e combater as mentiras da cultura, permanecendo graciosos, amorosos e cativantes, sendo quem eles são, quem Deus fez eles, com a personalidade que Deus deu a eles. Não basta dizer a eles quais ideias se levantam contra o conhecimento de Deus, mas devemos treiná-los para entender por que essas ideias são falsas, para que eles usem suas habilidades de pensamento crítico para viverem com discernimento e não com medo, e prepará-los para defender a fé cristã, né? E aí eu vou explicar, estou explicando do livro, porque quando a gente for falar das idolatrias e dos sistemas de pensamento, a gente vai utilizar esse método que ela usou, tá? Para falar, para aplicar de forma mais prática. E aí ela propõe um método que ela chama de chew and spit, que é o método de mastigar e cuspir, né? Que ela basicamente nos ensina a ensinar os nossos filhos a ter discernimento, né? Ela compara com uma cana de açúcar que você coloca na boca, você mastiga, 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 engole o caldinho, você cospe. E ela faz a comparação também com a carne de churrasco, que você, às vezes, você bota uma carne com gordura na boca e você mastiga e você cospe a gordura. Eu não trouxe esse exemplo porque aqui em casa a gente não cospe a gordura. A gente gosta de carne com gordura. Por isso que eu só trouxe o exemplo da cana. Então, a gente vai aprender a ter discernimento, a gente vai ver que discernimento bíblico é a base do conceito aqui, né? Onde a gente vai aprender a discernir e reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Tá? Então, o que que a gente vai entender como discernimento bíblico, né? É a capacidade da gente compreender as situações que a gente está e separar o que é certo do que é errado. A gente vai precisar discernir as ideias e cosmovisões que a gente vê que os nossos filhos estão enfrentando, estão inseridos, né? E a gente tem que entender que essas ideias têm consequências, sejam boas ou ruins. A gente vai precisar aprender a discernir a verdade da inverdade, identificando tanto o bem quanto o mal em cada ideia, né? A gente precisa ter cuidado com rótulos 100% à prova de falha, né? E aí aqui entram aquelas dicotomias, né? Os dualismos. A gente precisa ter cuidado em não colocar tudo dentro de um pacote. Aquilo que é da igreja é sempre bom e aquilo que é fora da igreja é sempre ruim. Não, porque infelizmente a gente vê muitas coisas erradas dentro da igreja. Então, se a gente fizer um pacote para os nossos filhos preto no branco, quando os nossos filhos se depararem com algo errado dentro da igreja, eles vão falar: ué, peraí, mas minha mãe e meu pai sempre falaram que aqui está tudo certo. E a gente lida com homens pecadores. E a gente precisa ensinar para eles. Infelizmente, dentro da igreja, a gente também vive, a gente vê coisas erradas. E não é porque tem um rótulo cristão, evangélico, infelizmente protestante, que está tudo certo. A gente precisa aprender a discernir o que a igreja traz para a gente também. E a mesma coisa do que não é cristão. Tem muitas coisas no meio, não gosto de falar, mas secular, no meio que não é cristão. São coisas excelentes que a gente utiliza, que a gente aprende. Deus deu a graça comum, Deus deu sabedoria para as pessoas e elas produzem coisas muito boas. Então a gente precisa ter esse discernimento e passar isso para eles. Então, quando eles são pequenininhos, na primeira infância, realmente é muito mais. A gente até acaba usando isso, é preto no branco, é certo e errado. Mas conforme eles vão crescendo, a gente vai dando esse discernimento para eles. Olha, não é tanto assim, isso aqui está errado, pode estar errado por isso, por isso, por isso. E a gente precisa
que isso é algo que acontece o tempo inteiro. A gente precisa ter atenção às mentiras que chegam envoltas em verdades parciais, como a gente viu na queda, né, em Gênesis 3. Então, a grande maioria das mentiras, elas vêm envoltas em verdades parciais. Nada, nada não. Muitas coisas não são tão escancaradas. Hoje em dia a gente já está até vendo, né? Mas a maioria das mentiras, elas vêm embaladinhas num embrulho bonitinho de uma meia-verdade, né? A gente precisa mostrar para eles que a Bíblia, que é o nosso árbitro, e ela sempre oferta o melhor caminho. Deus coloca diante de nós. Eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês andem comigo, para que vocês prosperem, para que vocês vivam no melhor caminho. Deuteronômio 30 faz isso. A gente precisa mostrar para eles que a Bíblia sempre nos oferta o melhor caminho, mas é uma oferta. A gente vai fazer a escolha do caminho que a gente vai seguir, né? E o propósito do discernimento bíblico é que a gente manifeste o bom perfume de Cristo onde que a gente esteja, que a gente não exale cheiro ruim da justiça própria, que a gente não se ache donos da verdade, não é isso que a gente quer mostrar aqui, que a gente é o dono da verdade por nossa justiça própria. Deus é o dono da verdade. E quando a gente defende a fé, quando a gente defende a honra e a glória de Deus, a gente está defendendo a verdade, mas a verdade de Deus, né? A única verdade que existe. E ela trouxe essa outra ilustração que para a gente poder guardar melhor, né? Que a gente, quando a gente inspira, nosso organismo precisa de oxigênio, mas a gente inspira outros gases. Então a gente precisa ficar com o que é necessário e a gente precisa expelir tudo aquilo que vai causar dano, que não vai fazer bem, que vai trazer problemas para a gente. Então a gente precisa fazer essa analogia com a respiração, porque é bem assim mesmo, a gente aprender a ter discernimento, né? Então, ela colocou essa frase que eu quis trazer aqui para vocês também, que os nossos filhotes sejam capazes de interagir em graça, amor e pensamento crítico com a cultura que nos cerca, inalando bom oxigênio espiritual e exalando todo o resto. E que seja de uma forma tão natural quanto seja respirar, mas para isso a gente precisa praticar. E a gente vai ver nessas próximas aulas como que a gente vai tentar fazer isso. E a Hillary, ela propõe esse método, né, uma acróstico com a palavra ruja, e em todas as ideias, em todos os sistemas de pensamento e as cosmovisões que se apresentam hoje em dia, ela vai nos ensinar a, junto com os nossos filhos, que a gente aprenda a reconhecer a mensagem que ela traz, a usar de discernimento, a justificar e argumentar em favor de abordagens mais saudáveis e que a gente vai colocar isso à prova mediante discussão com os nossos filhos, discipulado e oração, né? E como é que a gente pode reconhecer a mensagem? A gente vai. Primeiro, a gente precisa saber o que a gente está consumindo, né? A gente precisa saber o que está na nossa boca. A gente vai precisar identificar as mensagens que estão sendo apresentadas para a gente naqueles sistemas. A gente precisa identificar quais valores estão sendo exaltados pelos criadores do conteúdo, pelas pessoas que estão expondo aquilo para os nossos filhos. E a gente precisa tentar entender qual que é a cosmovisão que está por trás da mensagem proposta, tá? E com discernimento, a gente precisa tentar enxergar as coisas com a máxima precisão possível, para que a gente possa identificar corretamente bem e identificar corretamente mal. A gente precisa, como eu falei, que a apologética é uma disciplina relacional, a gente precisa caminhar com as pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa entender o que elas pensam, a ponto de que a gente possa mostrar para elas que a gente entendeu completamente o que elas pensam, para que a gente possa ter a conversa. Então, a gente precisa oferecer uma representação precisa das crenças. Eu botei dos nossos oponentes, mas eu não gostei dessa palavra, não, mas vocês entenderam, né? Então, a gente precisa ter isso. E ela também traz como se essa aqui fosse a regra de ouro da apologética, nessa questão da gente ser manso, agir com temor e de boa vontade com as pessoas. A gente precisa tratar as ideias das outras pessoas da mesma forma como você quer que as nossas sejam tratadas. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, a gente precisa ensinar os nossos filhos a
agirem com esse respeito, não para serem, não é que a gente vai ser convencido daquilo que as pessoas estão falando, mas a gente não vai conseguir ter um diálogo, a gente não vai conseguir ser respeitado, a gente não vai conseguir que as pessoas queiram nos ouvir na nossa vez de falar, se a gente não consegue ouvi-las, se a gente não respeita, se a gente não respeita na nossa relação a forma que elas estão pensando, né? E também que existe tempo e lugar certo para que a gente se oponha às mentiras que vêm embrulhadas em falsas virtudes, que não é para a gente fazer de qualquer forma e em qualquer momento. A gente precisa ter discernimento do Espírito Santo para saber qual momento que a gente vai apontar, qual momento que a gente vai tentar abrir aquele envelope, aquele embrulho, né, da verdade, da mentira embrulhada numa verdade parcial. E essa parte de justificar e argumentar em favor de abordagens mais saudáveis, né? A gente precisa sim ensinar os nossos filhos a argumentar. Eu acho que a maioria daqui não precisa fazer isso, porque os nossos filhos já são muito argumentadores, pelo menos aqui em casa são. Mas a gente precisa ensiná-los a usar isso para esse propósito, né? Que eles aprendam a apresentar fatos, provas e argumentos em defesa da nossa fé, né? E para que a gente chame uma ideia de verdade e outra de mentira, para que a gente diga que uma ideia é falsa, a gente precisa de argumentação. Então, a gente realmente precisa aprender a desenvolver é, essa habilidade, né? E a gente, nessa relação e nesse diálogo, nessa construção, a gente não pode destruir a cosmovisão de alguém e deixar a pessoa acabada. A gente precisa propor uma cosmovisão alternativa que retenha todos esses bons elementos que a gente está defendendo. E a gente precisa substituir as mentiras dessas cosmovisões pela sabedoria bíblica, pelas verdades da cosmovisão cristã, né? E o quarto passo seria provar, né, atestar mediante discussão, discipulado e oração, que é no nosso dia a dia com o nosso filho, né? Na nossa vida prática, a gente evidencia que a nossa fé bíblica é razoável. Se a gente não praticar, se a gente não viver a nossa fé ordinariamente, a gente não tem como nem começar. Então, na nossa vida, como a nossa vida, através da nossa vida, a gente mostra que a fé bíblica é razoável, ela é coerente. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a viver isso também, né? Através do diálogo, da intencionalidade, do discipulado e especialmente de joelhos no chão. A apologética é uma disciplina que ela fala muito de destruição de argumentos, sobre isso, mas a gente precisa muito orar, depender do Espírito Santo e buscar, clamar por Jesus para que ele nos guie, para que ele trabalhe no coração dos nossos filhos e trabalhe no nosso também todos os dias para que a gente possa seguir nessa caminhada, nessa jornada. Então a gente já está acabando, tá? Essa vai ser a nossa primeira aula. Eu quis trazer um pouco dessa introdução ao tema, né, apologética, e a introdução ao livro, né, ao método que a gente vai usar aqui. E aí eu vou falar um pouquinho só da primeira parte de como ela começa no livro, falando do sequestro linguístico, que eu achei super interessante e algo assim, muito atual e muito real, né? E o que seria esse sequestro linguístico, né? É um sequestro proposital de palavras, termos ou expressões, alterando as definições para garantir uma agenda e para promover algo, né? Mas por que a gente precisa se importar com palavras, com termos, com terminologias? Porque a gente se comunica através de palavras, é a forma como nós nos compreendemos. Deus escolheu usar palavras para se revelar a gente também. E as palavras nos trazem uma compreensão correta das escrituras, né? Mas a cultura, ela tenta realmente modular a realidade de Deus a uma realidade que se encaixe nas suas definições, né? O nosso professor do curso do Invisible College, ele falou uma vez, e a gente sempre repete essa frase, que as pessoas fogem da realidade porque na realidade elas encontram com Deus e elas não querem ser confrontadas com Deus, elas querem viver a realidade delas da forma mais confortável possível, fugindo desse confronto. Então é isso que a gente vê hoje em dia, e o sequestro linguístico é algo que está inserido nessa realidade, né? E a gente vê que isso é muito real. O desmanche do tecido moral da sociedade, ele também se dá por meio de uma engenhosa redefinição de termos que já são estabelecidos pelas escrituras, né? E assim, muitas pessoas, elas ignoram ou são apáticas em relação à verdade
A verdade que vem da moralidade da religião. As pessoas se preocupam com a verdade, as pessoas se preocupam com coisas que importam para elas, né? Com dinheiro, com lazer, com paixões. Mas a religião e a moralidade, elas são meio que relegadas, elas são deixadas de lado. Elas são deixadas de lado até que alguém seja imoral com elas. Então, elas acham que elas não precisam se preocupar. Muitas pessoas falam: por que que eu preciso saber do que é verdade em relação à religião, em relação à moralidade? Não, isso não faz diferença na minha vida. Mas elas só acreditam nisso até o momento que alguém começa a ser imoral com ela, até o momento que alguém minta descaradamente para ela, até o momento que ela seja confrontada com a imoralidade dos outros, afetando o conforto e a vida delas, né? E o sequestro linguístico, ele faz com que as palavras, que muitas são definidas pelas escrituras, mas não necessariamente precisamos de uma definição das escrituras, né? Que elas tenham um novo significado e elas são usadas de uma forma assim muito emotiva, né? Então, esse sequestro linguístico, essa ressignificação de termos, eles promovem uma interrupção de uma discussão. Você está conversando e aí você usa uma dessas palavras que eu coloquei aqui de uma forma, da forma como elas realmente são, mas a pessoa mudou o sentido daquilo e ela te taxa de intolerante quando você não está sendo intolerante, quando na verdade a pessoa que está sendo intolerante com você, que simplesmente está dando sua opinião, está participando da conversa de uma forma educada e, enfim, normal, mas não, eles usam de uma forma com que as, as conversas e as discussões sejam interrompidas dessa forma, de uma forma emotiva, né? O sequestro linguístico, ele também obscurece detalhes, ele não fornece essa redefinição de termos, é como se eles não trouxessem, claro, eles estão redefinindo o termo para realmente esconder o que que aquilo ali significa, para trazer conforto, para trazer maior plausibilidade para aquilo que eles querem para aquilo que as pessoas querem viver, né? E por isso pressiona as pessoas a agir sem pensar nas questões que vão decorrer daquelas mentiras. Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos que é muito sério você acreditar numa mentira. Isso tem consequências temporais, tem consequências eternas. Porque quando a gente constrói uma vida baseada numa mentira, aquilo ali vai acabar com tudo que vem depois, né? Aquilo ali vai trazer consequências muito sérias. Então, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a enxergar além dessa falsificação verbal? Vou trazer rapidamente aqui alguns termos que foram sequestrados, né? E o primeiro deles é verdade. A gente vai falar mais da verdade quando a gente falar de relativismo moral, né? Então, verdade. O que é verdade de verdade? Verdade é você dizer aquilo que é a propriedade de estar conforme com fatos e com a realidade. E toda verdade afirma ser absoluta, ser completa, ser exclusiva. Todas as verdades excluem seus opostos. A verdade, ela não é criada, ela foi criada por Deus, mas por nós não. Ela é descoberta. A verdade é transcultural e é imutável. A verdade, ela não pode ser afetada pela atitude da pessoa que professa aquela verdade. Então, eu não posso dizer que algo não é verdadeiro só porque eu não gosto da pessoa que está falando aquilo, né? Crenças não podem mudar uma verdade. Uma coisa é você crer de forma diferente de outra pessoa. Isso não significa que o que eu creio, o que a pessoa está crendo porque ela crê, mudou uma verdade. Não. Isso é o fato de você crer em algo que talvez não seja uma verdade. E todas as verdades são absolutas. Mas hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A gente vê que a verdade agora não é a verdade, ela tem um pronome possessivo antes da palavra, a verdade é a minha verdade e a sua verdade, então a verdade se tornou relativa. Então, questionar a verdade de alguém é falta de respeito, é preconceito e é intolerância, porque cada um tem a sua verdade, cada um lida com a sua verdade, com a sua realidade da forma como bem entender. Então, esse é um dos termos que foi sequestrado. Amor, né? É uma palavra que tem tantos significados, é uma palavra tão linda, mas a gente sabe que o amor é uma pessoa, né? A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que o amor, ele não se alegra com injustiça, aquela injustiça que é gerada pela verdade
que é a verdade de Deus abafada. Mas o amor, ele se regozija com a verdade. Então, a gente sabe que isso que é o amor, né? Mas hoje em dia, amar é você aceitar cegamente o que alguém acredita, é você você não deixar a pessoa desconfortável. Hoje em dia, falta de amor é você fazer ou dizer qualquer coisa de que deixe alguém desconfortável. E olha como isso traz muitos conflitos, né? A Bíblia fala uma coisa que a gente deve amar a Deus, a gente deve amar o próximo, mas como é que você ama o próximo se você confronta o próximo com o pecado dele, mas aí você está deixando ele desconfortável? Isso não é amor. Então, isso gera muita. E uma das palavras também que mais, né, teve mudança de significado é a tolerância e a intolerância. Deixa eu tirar aqui da frente. Então, o que é a tolerância, né? A tolerância é a atitude de quem reconhece aos outros o direito de manifestar opiniões ou revelar condutas diferentes ou opostas suas. Então, a tolerância pressupõe desagrado ou desacordo. Então, você ser tolerante significa que você está em desacordo ou em desagrado com a opinião de outra pessoa. E a gente vê que a tolerância é um conceito bíblico, eu coloquei várias referências aqui, vocês podem buscar depois, mas hoje a tolerância ela foi relegada à neutralidade. Então, todas as crenças, todos os achismos, todos os sistemas de pensamento, eles devem ser tratados como legítimos, verdadeiros, por mais falsos que sejam. E a gente vai ver depois, falar mais sobre verdade, sobre opostos e tal. Então, hoje em dia, você ser tolerante é você legitimar todas as opiniões. Mas a gente vê que o próprio conceito de dicionário de tolerância significa que a tolerância pressupõe o desagrado e o desacordo, que é o oposto do que a gente ouve hoje em dia, né? E intolerância é não admitir opiniões, atitudes, ideologias e crenças religiosas diferentes das suas. Porque todas as ideias são igualmente legítimas, é o que a gente vê hoje, mas a gente sabe que isso não é verdade. Todas as ideias não são igualmente legítimas. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a não se intimidarem ao silêncio, não serem coniventes com essa falta de definição de tolerância. Porque hoje em dia a gente vê muito os jovens, as pessoas, elas não querem de jeito nenhum serem taxadas de intolerantes. É como se você tivesse a ofensa máxima para uma pessoa hoje em dia, especialmente para os mais jovens, é você ser chamado de intolerante. Então, por causa disso, eles se intimidam, sim. Eles, às vezes, fecham os olhos para muitas coisas porque eles não querem ser taxados de intolerantes. É aquilo que eu falei no início, o sequestro linguístico, ele faz com que eles interrompem a discussão. Falam, você é intolerante, você não sabe não sabe do que você está falando, você não respeita a opinião dos outros, preconceituoso. É a pessoa excluída, é cancelada, né? Essa é a nossa cultura de hoje em dia. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos o que realmente são esses conceitos, ajudá-los a não abandonar aquilo que eles acreditam e a coexistir respeitosamente com pessoas de diferentes opiniões e crenças, né? Eu acho que esse é o último. Autenticidade, o que é ser autêntico, né? Hoje em dia, é, hoje em dia as pessoas, Deus nos fez com características exclusivas, Ele pensou em cada detalhe de como nós seríamos, mas nós escolhemos se nós vamos desenvolver nossa personalidade para os nossos vícios, para os nossos defeitos, ou se nós vamos desenvolver nossa personalidade para os nossos bons hábitos, para virtudes, né? Então, hoje em dia, a autenticidade é você se amar do jeito que você é. Vamos ver se depois vocês me dizem se ficou compreensível. É você se amar do jeito que você é, sem se importar com o que está errado, sem achar que você precisa melhorar o que está errado, né? Então, se algo não flui naturalmente, então isso é falso. Você não precisa buscar mudar. Hoje em dia, a autenticidade, ser autêntico, é uma admissão de imperfeições para que as pessoas vivam confortavelmente sem se sentirem julgadas. Ou seja, elas aceitam, elas querem vestir uma roupa de que está tudo bem, porque elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser julgadas. Então, é o máximo você viver dessa forma errada que você vive, é o máximo você sentir isso que você vive, porque isso é natural, é assim que você é. Então, a gente vê uma apatia espiritual e aceitação aberta ao pecado com essa definição atual de autenticidade, né? E a gente vê que a autenticidade saudável, ela termina onde começa a tolerância ao pecado. Então,
A autenticidade vai até onde começa o confronto com o pecado. A gente precisa confrontar o pecado. Então, a gente precisa buscar melhorar. A Bíblia nos ensina e nos exorta a buscar a santidade, a Bíblia nos exorta a admitir o nosso pecado, confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado. Buscar uma vida como a de Cristo. E a última palavra é a justiça e a igualdade, né? A justiça é um atributo de Deus. Justiça é aquilo que é merecido. Mas hoje em dia falar de justiça não é falar daquilo que é merecido, é falar em igualdade de resultados, não de valor, né? O justo é que to todos têm, tudo tem o mesmo resultado, que não é você oferecer oportunidades para as pessoas, não é a pessoa receber aquilo que ela merece de acordo. Não, filha, vê uma coisa mais normal, tá? A mãe tá aqui, tá terminando, tá bom? Escolhe uma coisa direitinho. Vai lá, meu amor. Filha, dá licença. Mas depois você vai falar que tá de... Tentando me achar aqui. Pronto. Cássia, você está me ouvindo? Oi, Cássia, você está me ouvindo? Oi, me ouviram? Estão me ouvindo agora? Sim, 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 sim. Mas deu para ver que eu precisei sair? Sim, sim, não tem problema. Ah, então tá bom. Tá bom, voltando, já estamos acabando. Então é isso, gente. Essa era a última palavrinha que eu trouxe, mas a gente vai falar mais sobre isso nas outras aulas. Então, como que a gente luta contra tudo isso, né? Primeiro, a gente precisa conhecer a definição bíblica ou mesmo a definição de dicionário desses termos, né? E quando a gente tem essa definição bíblica, a gente precisa ter isso como naturalizado, essa que é a verdade, é isso aqui que é, né? A gente precisa treinar os nossos filhos e tornar eles aptos a enxergarem esses termos, essas frases prontas, esses chavões que estão ressignificados ou redefinidos. A gente tem que ajudá-los, treiná-los mesmo para eles, quando ouvirem, eles já saberem que aquilo ali não está, vem alguma coisa errada, não está certo. E também a gente precisa ensiná-los a reconhecer, porque às vezes a gente também pode passar por isso. Reconhecer quando a gente estiver com vergonha de declarar a nossa posição. A gente não precisa ter vergonha, porque a gente não precisa ter medo de ser taxado de intolerante, né? Essa intolerância atual. Porque discordar não é sinônimo de ódio, embora as pessoas hoje em dia pensem, né, que você discordar de alguém é um discurso de ódio. Mas não, a gente não precisa ter medo, a gente precisa expor a nossa fé, a gente precisa expor os nossos argumentos, a gente precisa expor a nossa crença de uma forma respeitosa, de uma forma mansa, e a gente vai passar por isso, mesmo com pessoas educadas que a gente conhece, elas vão atacar a gente. E a gente vê isso o tempo inteiro. Vi isso, inclusive, no final de semana ontem. Acho que era isso, gente, por hoje era isso por hoje. Deixa eu colocar aqui. Hoje a nossa aula foi uma horinha, para não cansar ninguém. Hoje foi uma aula mais teórica, porque eu queria trazer essa questão da conceituação, da gente se situar no livro que a gente vai ler, tá? E, mas as próximas aulas vão ser mais para a nossa prática, para o nosso dia a dia. A gente vai falar mais dos sistemas de pensamento, das cosmovisões que a gente
vê mais em voga hoje em dia e como que a gente vai tratar isso com os nossos filhos. Parar de compartilhar.